Carta de um sobrevivente ao massacre de Brasília. Caros brasileiros, através dessa carta me dirijo a todos os brasileiros de bem que assistiram estarrecidos aos acontecimentos na capital federal neste último domingo, dia 8 de janeiro. Eu tenho uma versão completamente diferente daquela contada pela grande mídia. Sabem por quê? Eu estava lá. O que eu vou contar para vocês aqui é uma das ações mais covardes da história do nosso país. A grande verdade é que os brasileiros de bem foram verdadeiramente massacrados. Fiz parte de um ônibus que viajou para Brasília com o intuito apenas de mostrar para o mundo que nós, os brasileiros que produzem, não reconhecemos a legitimidade do Estado brasileiro na forma dos três poderes: o executivo, o legislativo e principalmente o judiciário. Era a minha primeira vez em Brasília e duas coisas me impressionaram imensamente: o tamanho e a beleza da nossa capital federal e a organização e o respeito nas dependências do QG do Exército, onde os manifestantes patriotas pacíficos estavam há mais de 70 dias. Filas enormes para alimentar todo aquele povo e muita boa vontade dos envolvidos, que abraçaram a responsabilidade de alimentar os verdadeiros heróis. Eu vou pular um pouco dos detalhes e contar que estive pela primeira vez diante da sede do governo naquele domingo, mais cedo, e fiquei imaginando que todo aquele espaço imenso diante da esplanada dos ministérios fora totalmente ocupado por vezes em manifestações pacíficas durante o governo anterior. No caminho, passei por uma revista que não permitia sequer uma haste plástica de bandeira, mesmo naquele horário onde tudo estava muito tranquilo. Chegando em frente ao Congresso, havia uma barreira de grades e alguns policiais já estavam postados visando manter a ordem e tudo ainda estava realmente calmo. Fui almoçar e aproveitei para buscar a minha capa de chuva e nesse interim os manifestantes começaram a chegar de forma absolutamente pacífica, emocionante, ordeira e numa quantidade incrível. Haviam pessoas de joelho agradecendo, pessoas cadeirantes, gente de idade, crianças, eram realmente muita gente. Absolutamente emocionante. No retorno, eu e toda aquela multidão fomos mais uma vez revistados e posso te garantir que não foi permitido que ninguém portasse nenhum tipo de objeto que pudesse oferecer qualquer tipo de risco. Quando cheguei novamente diante do Congresso, a invasão já havia ocorrido. Até então, o único dano aparente era uma das vidraças da entrada frontal do Congresso. Muitos manifestantes já estavam no telhado e tudo até certo ponto ainda em paz. Estranhei, pois aparentemente não houve realmente nenhuma reação por parte da polícia e todos já estavam dentro das dependências da Câmara dos Deputados e também do Senado. Só que já não era bem assim. Haviam dezenas e dezenas de infiltrados quebrando tudo e instigando a população pacífica a fazer o mesmo. Tenho certeza de que vocês devem ter visto vários vídeos nesse sentido na internet. Como por mágica, os tais infiltrados apareceram com pedaços de pau, objetos cortantes, e um até foi preso portando uma bomba caseira. Absolutamente estranho, pois como tudo aquilo surgiu depois de tamanho rigor à vista que passamos pelo caminho? Saí dali e fui para o telhado e notei que já haviam invadido o STF e o Palácio do Planalto. Desci e me dirigi à guarita de triagem para as pessoas que vinham visitar regularmente o palácio. E parte da vidraça dessa já estava também quebrada. Nesse momento, alguns soldados do exército chegaram e foram emocionantemente ovacionados pelas pessoas, como se dissessem: nossos salvadores chegaram. Pessoas de joelho levavam as mãos aos céus e agradeciam, mas eles estavam em um número bem pequeno e diante de toda aquela confusão não podiam fazer nada. De repente, os exageros tomaram uma forma absurda. Mais de uma centena de pessoas entraram de forma violenta no palácio e começaram a provocar uma destruição para o mundo ver. Retiravam os móveis e jogavam rampa abaixo, ou mesmo pelas vidraças, e tudo começou a virar um verdadeiro cenário de guerra. O mesmo acontecia no STF, onde, de longe, pude ver que já existiam vidraças quebradas, pichações e muita destruição. De repente, percebi a movimentação da polícia se organizando para uma batalha e pude entender melhor. Era tudo uma grande armadilha. Deixar os infiltrados entrarem, provocarem uma grande destruição e depois, de forma cruel e covarde, expulsar toda aquela gente para construir a narrativa perfeita,
buscando destruir a imagem ordeira que o movimento de direita sempre teve. Gente, a força usada foi cruel e covarde. Balas de borracha, bombas de efeito moral, disparadas em quantidades absurdas. 3 helicópteros, sendo 2 da Polícia Militar e 1 da Polícia Federal, faziam chover bombas e atiravam nas pessoas indefesas, como se quisessem realmente se divertir com a correria e o caos que eles causavam. Tudo parecia um filme, um verdadeiro pesadelo. Polícia Militar, Força Nacional, Polícia Federal, usando todo o seu arsenal, até mesmo o famoso Caveirão foi protagonista para empurrar as pessoas por mais de 1 quilômetro de volta para a rodoviária. O meu intuito não é transformar em coitados ou narrar um drama. A minha intenção é corrigir uma narrativa absurda e contar ao mundo que fomos literalmente massacrados. A polícia não usa essa força nem para combater os traficantes. E o fizeram para controlar pessoas completamente desarmadas, que foram levadas àquela situação de maneira muito, muito covarde. As cenas me fizeram lembrar os massacres que vi por inúmeras vezes que aconteciam na África em décadas passadas. Mas estávamos no Brasil e fomos massacrados, humilhados diante do mundo. Essas cenas eu jamais vou esquecer. Voltando ao local da minha hospedagem, liguei a TV e pude perceber que o circo já estava pronto. Um movimento completamente pacífico fora transformado num ato terrorista, num Capitólio Tupiniquim, e as expressões de indignação daqueles atores chegavam a causar ânsia de vômito. Senhores, essa narração é um alerta, um sinal vermelho. Se esse governo foi capaz de produzir uma situação absurda como essa, é porque eles estão apavorados diante do povo de bem e escolheram demonstrar força através de um teatro mal ensaiado, covarde e absolutamente violento. Não é hora de recuar. Vejam o que aconteceu com os nossos irmãos argentinos e venezuelanos e lembrem que se não lutarmos, essa poderá também ser a nossa realidade em bem pouco tempo. Que Deus incendeie o seu coração com indignação e te traga para junto de todos aqueles que já lutam pela liberdade do nosso país, de forma nunca antes vista, pois o meu futuro, o seu e dos seus filhos estão diante da maior ameaça jamais vista.